Fala, palmeirense! Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marado. Eu não sei pra vocês, mas pra mim esse day after tá sendo muito pior do que os momentos logo depois da derrota. Hoje foi uma sensação de velório, né? Aquela sensação de perda mesmo, né? Uma sensação de derrota persistente. Uma derrota que ela é até fácil de compreender, dado que o Palmeiras não jogou nada, dado que teve um lance de expulsão pro Palmeiras. Vamos lembrar que no ano passado o jogador do Botafogo foi expulso com 20 segundos de jogo. E vamos lembrar que também não quer dizer que o Palmeiras ganharia o jogo por causa disso, tá? Porque o Botafogo teve um a menos e o Botafogo é que foi o campeão, não foi o Galo. Mas o ponto tem uma sensação de que a derrota não tá só no campo, né? Eu sou um cara que, inclusive na live, quero agradecer a audiência enorme que a gente teve na live. Muitas pessoas discordando das minhas posições, com educação, que eu acho totalmente normal, né? Muita gente chata, né? Querendo cobrar, porque eu curto o trabalho do Abel Ferreira, porque eu respeito o Abel Ferreira. Cara, vocês têm a opinião de vocês, cara. Muita gente querendo que eu declarasse terra arrasada, que tem que mudar tudo. Também não vejo assim. Mas claro, há ajustes a serem feitos, há jogadores a serem contratados. Eu tratei disso na newsletter dos apoiadores, tratei disso também no vídeo desse domingo. Opa, fica quieto aí, microfone. Tudo beleza? Tudo beleza. E aí avaliando, né, muita gente falando, pô, tem que tirar o Abel, será que o Abel fica? Ele falou que se não ganhasse título ele ia embora, o contrato dele, o próximo contrato, que ele já falou que estava fechado, não tem cláusula de multa, de saída, né, que é meio que a cláusula de eu posso ir embora a hora que eu quiser e vocês podem demitir a hora que vocês quiserem. Mais uma vez, reitero, no Palmeiras não tem ninguém pensando em demitir o Abel, não passa pela cabeça da Leila, não passa pela cabeça do Barros, muito pelo contrário. Eu, Diego e o Ata também não demitiria o técnico, o que não quer dizer que eu tô contente com o desempenho, não tô contente com o que o Palmeiras entregou neste ano como um todo. Eu dei uma nota 7 para a temporada do Palmeiras porque, cara, vamos aos fatos puros e simples, né? Time que disputa o brasileiro até faltando 5 rodadas, pau a pau, e tem tudo para ser vice ou no mínimo terceiro colocado. E um time que chega à final da Libertadores não pode ter feito um ano ruim. Por outro lado, um time que perde o Paulista e é eliminado tão cedo na Copa do Brasil também não pode ter feito um ano muito bom. De modo que 7 é a nota para passar de ano, né? É a nota mínima para você passar de ano, 70% de aproveitamento, que é mais ou menos o aproveitamento do Palmeiras no ano. O Palmeiras conquistou mais ou menos 70% dos pontos disputados na temporada. Um ano em que o Palmeiras chegou a fazer a sua melhor campanha na história dos pontos corridos, né? Até determinado momento, ali na rodada 32 ou 31, se não me engano, o Palmeiras fazia o seu melhor desempenho em todos os tempos, como no campeonato de pontos corridos com 20 times. A gente obviamente tá muito puto com tudo que aconteceu, é horrível ser derrotado, ainda mais pelo Flamengo, que a cada ano se torna um rival mais chato pro palmeirense, né, em termos pessoais também, não só desportivos. É difícil você ser rival da maioria, né, e o Palmeiras que já era rival da maioria no estado, só com o Corinthians isso já seria verdade, mas é rival do Corinthians e do São Paulo e do Santos. E agora é rival da primeira maior torcida do Brasil, da segunda maior torcida do Brasil e da terceira empatada com o Palmeiras, dependendo da pesquisa, né? Mas no mínimo empatados os clubes estão. E o Palmeiras é rival direto dessas três, né? É bem complicado essa situação, porque a opinião pública geral, nem tô falando da imprensa, mas a opinião pública geral é normalmente negativa contra o Palmeiras, e assim, tem que ser, o Palmeiras incomoda mesmo. Se eu torcesse para outro time, eu ia ter muita raiva do Palmeiras também. Mas aí pensando na questão de demissão do Abel, né? Muita gente falando, pô, tem que ser demitido, Maradas tem que... Por que o Abel não é demitido? Você passa pano, você protege? Cara, não é que eu passo pano, é que eu protejo. Eu tenho que trabalhar com os dados frios. O Palmeiras conseguiu feitos no ano de transição, conseguiu grandes vitórias, conseguiu classificações, conseguiu resultados importantes, conseguiu liderar campeonatos, conseguiu incomodar o Flamengo em vários momentos, atropelou outros rivais, mas perdeu o Paulista pro Corinthians, perdeu a Copa do Brasil, a vaga pro Corinthians, e isso vai gerando uma certa desconfiança. E aí tem um ponto, antes que... Então, Marada, você não demitiria o Abel em nenhuma circunstância? Tem uma circunstância que eu demitiria sim, cara. Tem uma circunstância que eu demitiria o Abel. Não sei se vocês viram a imagem do Abel conversando com o Gustavo Gomes no campo depois do jogo, depois ele vai tentar abraçar o Vitor Roque, eu já vi ele várias vezes batendo de frente com o Flaco, o Veiga outro dia também, ele foi falar com o Veiga não quis muito abraçar ele. Tem um ponto que pra mim é demissão. Se o elenco não estiver mais comprando a ideia dele.
Porque aí, cara, você pode reforçar o elenco, ele pode ser até um grande estrategista, você pode trazer mais jogadores, você pode fazer o que for. Mas se ele não consegue mais entrar na cabeça dos jogadores positivamente, se ele não consegue mais sensibilizar, mobilizar os atletas em torno do resultado, em torno da vitória, em torno do título, se ele não consegue mais fazer isso, aí não tem conserto, né? Uma das razões, por exemplo, que eu considero que o Luxemburgo se tornou um cara obsoleto e o próprio Filipão se tornaram caras obsoletos é porque eles não falam mais a língua dos boleiros. Mas é uma questão de assim, de eles são técnicos de outra geração, que tem outra maneira de enxergar as coisas, né? É diferente. Por outro lado, o lance do Abel, se ele não tiver mais falando a língua dos caras, é outra coisa, é outra questão. Ele, pessoa, não tá mais convencendo, o discurso dele não tá mais convencendo. Se isso tiver acontecendo, com todo o respeito, todo o carinho, toda a admiração que eu tenho pelo Abel Ferreira, aí é caso de realmente pensar em troca de comissão técnica, troca de comando, né? O comandante do projeto tem que ser um cara indiscutível, assim, perante os seus comandados, né? Em que pese a parte da torcida não gostar do cara, a parte da torcida ser contrária à permanência dele, tudo isso aí é plausível, tudo isso aí é possível, tudo isso acontece. Não vai ser o primeiro nem o último técnico que vai dirigir o clube com parte da torcida sendo contrária. O Abel faz isso já há algum tempo, porque não é desse ano que o Abel tem seus detratores, né? Já faz tempo que ele tem seus detratores. Mas, por outro lado, se existe um ruído na relação entre técnico e elenco, aí é caso de se pensar. Primeiro, entender por que há esse ruído, em primeiro lugar. Segundo lugar, esse ruído é reversível, ele é irreversível. O que está acontecendo? Para mim, a única razão que justificaria uma troca de comando no Palmeiras agora é se houver uma insatisfação grande do elenco. Eu citei 2 caras que são líderes aqui. Eu citei o Gustavo Gomes e citei o Rafael Veiga, que são 2 caras que a gente já viu cenas deles de cara virada para ambos. Ambos de cara virada para Abel. O Vitor Roque também a gente já viu que o Abel... A cena é clara. O Abel conversando, abraçando, tentando manter ele de pé, o Vitor Roque ignorando ele, olhando para frente. Se houver uma rusga entre os dois ali, entre as duas figuras, né, elenco e técnico, para mim é caso de demissão. O cara tem que, ainda mais um treinador como ele, que precisa mobilizar os jogadores em torno de objetivos, é o jeito que ele trabalha, né? Esse negócio de família, de todos somos um, isso é muito a cara dele. Se de fato tem uma desconexão entre o Abel e o elenco, é caso de se pensar em demissão. Aí, pra mim, é o único ponto que não tem discussão. Se o elenco não tá contente com o cara, aí não tem o que fazer. E aí, claro, não tá contente porque ele é um motim, porque não deu folga, não sei o que, não. Precisa ver o que aconteceu. Em havendo algo significativo, aí é caso de se conversar. Bom, Palmeiras tem agora mais 2 jogos. Pensar que tem mais 2 jogos ainda, podia acabar esse ano já, né? O que eu faria, tá? Pra mim, acabou o ano. Pega jogador, tem 2 jogos, pega jogadores que estão arrebentados, e é fácil perceber quais são, né? Felipe Anderson é um desses caras, está completamente arrebentado fisicamente, Piquerez está arrebentado fisicamente, o próprio Gomes. Pega esses caras, faz uma avaliação, vê quem tá bem, quem tá mal, quem tiver realmente precisando descansar, põe pra descansar, termina o ano, joga quem tá bem, joga quem precisa ser observado, põe Aníbal e Martínez pra jogar. Se o Aníbal não for uns arrebentados, né, no caso, põe pra jogar, testa, dá chance pro GFT, sabe? Põe o Giai pra jogar de novo, tira o Kelvin um pouquinho, sabe? Começa a mexer, começa a ver, preserva o Vitor Roque e 2026, cara, acabou. Dia 28 de janeiro começa o Campeonato Brasileiro, não é nem o Paulista, não é isso? Então, o Brasileiro começa cedo esse ano, o Paulista vai ser um campeonato meio laboratório mesmo, não tem como pensar diferente disso. Então já começa a dar férias pra esses caras, já começa a pensar, o Palmeiras tem que se reforçar no próximo ano, já falei quais são as posições que eu acho que tem que trazer, vou falar, é um 2, é mais um 3 ou mais um 4, ali na zaga, 2 5 de preferência, mas pelo menos um 5 tem que trazer, um 10, porque somar Maurício Veiga e Felipe Anderson, os 3, nenhum dos 3 é confiável o suficiente. E o voltando Paulinho tem que ter mais um ponta, porque o Facundo também não é esse cara.
né? Então aí são 4 jogadores que tem que trazer. Jogadores pra mim que não passaram de ano, já falei, mas vou repetir. Mikael não passou de ano pra mim. Acho que não serve. Martinez acho que não serve também. Sousa e Facundo pra mim estão em observação, assim como o Kelvin tá em observação. E é isso, palmeirense, levantar a cabeça. Daqui a pouco começa tudo de novo, né? Ainda tem 2 jogos, e a gente vai acompanhar esses 2 jogos com vocês aqui, a gente vai conversar sobre esses jogos, vai ver o que dá pra tirar de observação. Mas vamos ser sinceros, né? Ainda que houvesse chance matemática, há chance matemática, mas mesmo havendo chance matemática, não há chance anímica, não há chance emocional de o Palmeiras conquistar esse brasileiro, e o Flamengo, pelo contrário, tá nadando de braçada, enfim. Palmeiras, a lição de casa é simples. Tem que melhorar, tem que olhar, tem que melhorar, tem que deixar esse elenco mais parrudo. Foi um ano de transição, alguns caras ganharam casca o próximo ano, mas mesmo assim, tá faltando mais gente. Palmeiras precisa ser mais forte no ano que vem, no campo, mas principalmente aqui. Principalmente psicológico. E é por isso que essa questão do Abel me preocupa. É por isso que entender se o Abel e o elenco estão de bem, estão falando a mesma língua, me preocupa. E se não tiverem falando a mesma língua, qual que é o motivo? É solucionável? É justo? Onde está o problema? O Palmeiras tem que ser corajoso para identificar. Obrigado para você que chegou até aqui. Estamos quase chegando em 15 mil inscritos. Estamos 14.700, se não me engano. Faltam 300. Então, se você está vendo esse vídeo e não está inscrito, só se inscreve lá. Testa, faz um test drive de uma semana. Vê se você gosta. Se você gostar, você permanece inscrito. Beleza? apoia.se/Diego Marada. patreon.com/C/Diego Marada. Você pode contribuir para o nosso canal em jornalismo independente, continuar crescendo. Não tenho rabo preso com ninguém. Não passo pano para ninguém. Não recebo R$1 de Leila, nem de Abel, nem de Sporting Bet, nem de ninguém. Eu tô aqui trabalhando com os nossos parceiros, claro, mas principalmente com vocês e para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.